Vamos, gente. Parte 2. Vamos mudar a cor agora para fazer outra coisa aqui. Verde, será? Não. Vermelho. Vermelho dá um clima meio soturno. Azul. Azul pega na parede? Não. Aí. Roxinho. Assim. Vai deixar assim. Recuperados? Recuperadas? Prontos? Prontas? Faz o alongamento aquele. Mais uns minutinhos. Acho que a gente consegue terminar. Se nós formos mais 45 minutos, se vocês tiverem paciência, vamos até as 20, daí encerramos às 20. Pode ser, gente? Beleza. Vai firme. Tá, então vamos lá. Foga em mim, voltamos. 43. Taca-lhe pau. Essa aqui é uma questão interessante também e uma coisa que eu acho um pouco de sacanagem, tá? Se tu já viu alguma vez na vida, tu até, beleza, mas senão é difícil de se ligar. Pergunta da questão é assim, qual é o valor máximo da função trigonométrica raiz de 2 seno x mais raiz de 2 cosseno x? What the fuck, man? Que função é essa? Por que que isso aqui é sacanagem? Porque quando os professores, nós professores, ensinamos o máximo e o mínimo de uma função trigonométrica, o que que a gente ensina? Como é que acha o máximo ou o mínimo? Normalmente a gente ensina assim, se tu tem uma função lá y igual a 2 seno de x mais 4, para achar o máximo, tu troca isso aqui por um. Para achar o mínimo, tu troca por menos um. Não sei se vocês lembram disso. Só que o problema é que isso não funciona sempre. Isso funciona só isso funciona quando só tem uma vez o seno, ou só uma vez o cosseno. E aqui é uma coisa meio mista, porque tu tem tanto seno quanto cosseno. Então tu teria que pensar o seguinte: por que que não adianta eu trocar o seno por um? Ah, eu quero achar o máximo. Eu vou trocar o seno por um. Tá, mas só um pouquinho. Lembra do círculo trigonométrico? No círculo trigonométrico, qual é o ângulo em que o seno dá um? O ângulo um deles, né? Primeiro, é o 90 graus, vocês concordam? No 90 graus, o seno aqui está no eixo Y, né? No 90 graus, o seno é um. Agora, olha só, gente, se eu trocar esse seno aqui por um, é porque eu estou dizendo que o ângulo é 90. Só que se o ângulo é 90, quem é o cosseno? Quem é o cosseno que eu teria que colocar aqui? Aí eu teria que colocar zero. Entendeu qual é o problema? Se o seno do ângulo vale um, o cosseno é zero. E aí essa parte vai sumir. Então já não vai ficar o valor maior possível. A mesma coisa ao contrário. Ó, se eu trocasse o cosseno por um, quando o cosseno é um, daí o seno é zero. Então, sem pensar em gráfico, o que que eu teria que tentar imaginar? Eu teria que tentar imaginar aqui no círculo trigonométrico, vamos ver se vocês se ligam. Aqui no círculo trigonométrico, gente, qual seria o ângulo ideal que eu teria que olhar para que o seno e o cosseno juntos, somados, ficassem o maior possível? Entenderam a minha pergunta? Uma coisa que tu pode até fazer aqui é colocar o raiz de 2 em evidência, ó. Bota o raiz de 2 em evidência, e aí dentro do parênteses fica só seno mais cosseno. Então, assim, o que eu tenho que entender é que eu não quero o maior valor do seno sozinho. E eu também não quero o maior valor do cosseno sozinho. Eu tenho que pensar no maior valor para a soma do seno com o cosseno. Se um for um, o outro vai ser zero. Aí não adianta. Se esse for um, aquele vai ser zero. O ângulo tem que ser muito bem, boa TR, boa Douglas, boa Di. O ângulo tem que ser o ângulo de 45 graus. Porque o ângulo de 45 graus, como ele está bem no meio aqui do quadrante, ó, ele é o ângulo cuja soma dos valores do seno com o cosseno dá a maior possível. Porque é onde o seno e o cosseno vão ficar maiores. Então, se eu pegasse tanto o seno quanto o cosseno aqui do 45, cada um deles vai valer raiz de 2 sobre 2, ó, que é um número relativamente grande, raiz de 2 sobre 2.
Ou seja, não dá o problema de um ser um e o outro ser zero. Então, no fim das contas, para eu poder achar o valor máximo dessa função, o que que eu vou fazer? Eu não vou trocar por um, eu vou trocar tanto o seno quanto o cosseno por raiz de 2 sobre 2, porque é o ângulo de 45 que eu estou olhando. Então, tu substitui isso aqui por raiz de 2 sobre 2, isso aqui por raiz de 2 sobre 2 também. Então, isso aqui vai ficar y igual a raiz de 2 que multiplica raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2. Aí tu vai encontrar o valor máximo. Raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 2 raiz de 2 sobre 2, fazendo a soma. Esse 2 simplifica com esse 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 deu 2, que é o que está na letra B de bola. Então, eu acho uma questão difícil, assim, porque ela, não sei, posso estar enganado, me corrijam, o que que vocês acharam? Às vezes eu acho que é difícil, os alunos e as alunas dizem que é fácil, e às vezes é o contrário também. Vocês entenderam, gente, a moral da questão? Que o que tu quer não é o valor o máximo do seno e nem o valor máximo do cosseno, o que tu quer é o valor máximo da soma do seno com o cosseno, e para isso eu tenho que olhar para o ângulo de 45. A Maria está dizendo que acha fácil para quem está acostumado. Se nunca viu, talvez seja impossível na hora, né? É mais conteúdo que resolução. Sim, uma outra coisa que é legal é ver o gráfico. Deixei aqui, ó. Eu não sei se vocês já viram o gráfico dessa função, ó. Y igual a seno de x. Essa daqui tá decorada, gente. Seno de x. Deixa eu até corrigir aqui para ficar melhor. Pi sobre 2. Essa daqui, pelo amor de Deus, essa tem que saber de cor. Seno de x sobre 2. Essa é a função seno de x. Daí tu tem y igual a cosseno de x, que é essa que está em azul. Beleza? Função seno passa na origem. Função cosseno corta ali o eixo y no 1. A função que a questão pediu é a soma das duas. Y igual a seno de x mais cosseno de x. Então, um parênteses aqui. Seno de x mais cosseno de x, que é essa que está em verde, ó. Isso aqui é a soma das duas funções, ela é bem estranha. E o valor máximo dela está ali, ó. O valor máximo dela ocorre no π sobre 4, que é o que eu estava comentando com vocês, que é no ângulo de 45 graus. Muito bem, eu acho uma questão bem boa. Vamos para a próxima. 44. Do nada surge uma questão de geometria aqui. Eu já tinha superado a geometria aqui e ela voltou. Considere dois círculos tangentes entre si de centros A e B sobre a reta R, tais que o raio de cada um tenha medida 10. Dois círculos de raio 10. Isso aqui é 10, isso aqui é 10. Se esses raios são 10, eu já colocaria o 20 aqui em cima, ó. Do C até o D vale 20, do F até o E também vale 20. Segmentos CD e FE são tangentes aos círculos e têm extremidades nos pontos de tangência, como representado na figura a seguir. Qual é a área da região sombreada? 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 O que que eu faço aqui? Já leio aqui, Isadora. O que que eu faço para achar? Essa daqui me parece tranquila, porque bom, essa é uma questão daquelas clássicas de área, né? Quando eu quero achar a área da região sombreada, e essa região é uma região um pouco estranha, eu faria essa figura maior aqui por fora. Qual é o formato dessa figura, gente? O que é isso que eu marquei aqui em vermelho? Isso é nada mais, nada menos do que um quadrado, ó, porque todos os lados são 20. E aí, como eu quero só aquela parte pintada, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular a área desse quadrado e vou, de dentro da área do quadrado, vou tirar isso aqui, ó. Nem dá para fazer aqui que o troço não pega. Eu vou tirar esse semicírculo e esse semicírculo. Claro que dois semicírculos juntos vão formar um círculo inteiro. Então aqui parece ser bem fácil. Tu vai escrever assim, ó. A área sombreada é igual à área do quadrado menos a área de um círculo, já juntando as duas metades. Tranquilo? Então essa área sombreada tem que ser a área do quadrado, que é 20 ao quadrado,
menos a área do círculo, cujo raio é 10. Π vezes 10 ao quadrado. Ou seja, a área sombreada tem que dar 20 ao quadrado, que é 400, menos 100π. 400 menos 100π é o que está na letra D de dado. Essa aqui me parece uma questão fácil. Eu não entendi qual é a pergunta no chat, Isadora. Eu não enxerguei nenhuma. Tem pergunta no chat. Qual pergunta? Do Caetano. Qual era a pergunta do Caetano? Deixa eu voltar aqui. Blá, 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 blá. Não entendi porque se o seno fosse 1, cosseno seria 0. Agora que eu vi aqui, Caetano. Tem que olhar no círculo, tá? No ângulo de 90, ó. Quando é que o seno é 1? No ângulo de 90. No ângulo de 90, o ponto está aqui. O y vale 1, mas aí o x, que é o cosseno, é esse valor que está aqui embaixo, é 0. Ó. Então, o seno é o valor do y, o cosseno é o valor do x. Nesse ponto aqui, o y vale 1, mas o x vale 0. Enxergou? É nóis. Essa 44 é fácil. Letra D, não tem nenhuma dificuldade. Aqui é geometria plana bem simples, tá? 45. Gostei que apareceu mais uma vez na mesma prova equação de circunferência. De novo, diz assim: a área do quadrilátero formado pelos pontos de intersecção da circunferência de equação x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 com os eixos coordenados é qual? Qual é a área que essa circunferência forma com os eixos? A primeira coisa, com certeza, gente, é desenhar essa circunferência. Então, tu já olha ali para a circunferência e me diz quem é o centro e quem é o raio. A gente já treinou isso na questão anterior, vê se está claro para todo mundo. O raio é 2, porque do lado de cá é 2 ao quadrado, né? Que é o 4. E o centro? Lembra que tem que trocar o sinal. Do lado do x é menos o menos 1. E quem é que está do lado do y aqui omitido na minha equação? Tem que ser 0. Boa, TR. Então, isso é uma circunferência cujo centro é menos 1 e 0 e cujo raio vale 2. Então, vamos tentar fazer um desenho para poder enxergar isso. O centro é menos 1, 0. Percebe que se o centro é menos 1, 0, essa circunferência está no eixo x, que é o y vale 0, né? Então, isso aqui é o centro dela, que é menos 1 e 0. Como o raio é 2, então isso aqui tem que estar 2 unidades de distância. 1. Estou fazendo ao contrário, eu fiz a circunferência primeiro e estou botando os eixos depois. Acho que a maioria das pessoas não faria isso. Pode fazer os eixos primeiro e depois desenhar a circunferência. Uma vez todo mundo concorda. Centro menos 1 e 0. Raio vale 2. Aqui é o 0. Aqui é o menos 2. E aqui é o menos 3. Beleza? Essa é a minha circunferência. Beleza, agora qual é a pergunta da questão? A pergunta da questão é qual é a área que essa circunferência vai formar com os pontos de intersecção com os eixos. Aí eu vou olhar para o desenho. Quais são os pontos de intersecção, gente? Tem 4, ó. Isso aqui é um ponto de intersecção. Isso aqui é um ponto de intersecção. Isso aqui é um ponto de intersecção. E isso aqui é um ponto de intersecção. Portanto, são 2 pontos de intersecção com o eixo Y e 2 pontos de intersecção com o eixo X. E aí o quadrilátero sobre o qual a questão está falando é essa coisa aqui, ó. É essa figura aqui. Pode chamar de ABCD, se tu quiser, pode dar nome. ABCD. É essa área que eu preciso calcular. Agora, olha só, tu percebe no desenho que tem 2 pontos de intersecção que eu já identifiquei ao desenhar, que é justamente esse menos 3 e 1. As intersecções com o eixo X eu já sei. Porque eu sabia o centro e o raio. Eu sei que isso aqui está no menos 1, o raio é 2, né? Então eu contei 2 para a esquerda e 2 para a direita. Agora, gente, o que que eu preciso descobrir ainda? Eu preciso descobrir onde essa circunferência corta o Y. E aí, cara, tem uma coisa muito importante que eu preciso que vocês lembrem com relação a essas questões de geometria analítica,
que são esses dois cálculos super básicos de onde que uma função ou uma figura qualquer corta o eixo x, como é que eu calculo onde ela corta o eixo x e como é que eu calculo onde ela corta o eixo y. Então lembra que para descobrir onde corta o x, tu zera o y. E quando eu quero descobrir onde corta o y, daí eu zero o x. Então, como nesse caso, o que eu estou querendo calcular agora é onde ela corta o y, que são os pontos B e D, daí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação que a questão me deu, ali, ó, e eu vou zerar o x para descobrir onde corta o y. Então, isso aqui vai dar 0 mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Claro que isso aqui ficou 1 mais y ao quadrado, que é igual a 4, passa o 1 para o outro lado, então y ao quadrado é igual a 3. Só que se y ao quadrado é igual a 3, passa a raiz, não esquece do mais ou menos. Então eu encontrei os dois valores. É o mais raiz de 3 e o menos raiz de 3. Isso aqui é o mais raiz de 3 e isso aqui é o menos raiz de 3. Esses são os dois valores onde essa função não, porque é uma circunferência, uma equação de circunferência não é uma função, onde esse gráfico corta o eixo y. Eu já sabia os dois onde cortava o eixo x. Agora eu vou calcular a área desse quadrilátero. Acho que o jeito mais fácil de calcular a área é pegar um triângulo, dividir ele ao meio, né? Pega um triângulo, calcula a área desse triângulo, depois multiplica por 2. Eu pegaria esse triângulo de cima aqui, ó. Então, pega esse triângulo aqui que eu estou pintando de verde, calcula a área dele e multiplica por 2. Por que que eu acho que fica mais fácil? Porque pensa um pouquinho. Primeiro, eu sei quem é a base dele, gente. Eu conheço a base deste triângulo. Sim, né? Porque a base vai justamente do A até o C. Portanto, a base desse triângulo vale 4. Todo mundo concorda comigo? Desenhar separado, a coisa mais ou menos assim, ó. A base do triângulo do menos 3 até 1 vale 4. Até porque a base é o diâmetro, né? O diâmetro do círculo, o raio é 2. Ah, então a base é 4. E a altura? A altura está aqui, ó. A altura do triângulo está justamente nessa posição. Opa, Jesus, cara, por que tão grosso? Ela está nessa posição aqui. Então, a altura é o próprio raiz de 3, ó, que eu acabei de encontrar. Então, esse é um triângulo de base 4 e de altura raiz de 3. Claro que aí tu pode fazer ou base vezes altura dividido por 2 e depois multiplicar por 2, ou já nem divide por 2 e dá no mesmo. Eu vou fazer assim, a área do quadrilátero é igual a 2 vezes esse triângulo, que tem base 4 e altura raiz de 3 sobre 2. Base vezes altura sobre 2, o 2 simplifica com 2. Então, a área do quadrilátero é 4 raiz de 3, que é o que está na letra D. Eu acho que, em termos de geometria analítica, ela é uma questão relativamente fácil, mas precisa ter uma certa manha. Claro, tu tem que saber a equação da circunferência, tem que saber desenhar a circunferência, tu tem que saber achar o centro da circunferência, achar o raio. Tranquilo, gente? Saber onde ela corta o x, saber onde ela corta o y. São informações todas que a gente pode tirar dela ali, da equação. Reta final. Agora vem os últimos conteúdos. Quais são os últimos conteúdos que vão aparecer nessa última partezinha aqui? Primeiro, a questão 46 é uma questão de sistemas de equações. Questão 47 é uma questão de análise combinatória. 48, probabilidade. 49, média. Não, mediana. E 50, porcentagem. Eu acho que a gente consegue fazer em 25 minutos, porque a de porcentagem é bem fácil, a de probabilidade, a de mediana também. Eu acho que dá tempo. 46, diz assim: para que o sistema de equações lineares. Ai, 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 aqui pega, galera. Para que o sistema seja possível e determinado, é necessário que o A seja quanto? E agora? Para que o sistema seja possível e determinado, o A tem que ser quanto?
Gente, primeira coisa, tu tem que lembrar que existem três tipos de sistemas lineares. Vocês lembram disso? É o sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado e o sistema impossível. Possível e determinado significa que tem uma resposta só. Sistema possível e indeterminado tem infinitas respostas, infinitas soluções. O que é um sistema impossível? Sistema impossível é aquele que não possui solução. Isso é muito louco, né? Porque só existem esses três tipos. Ou tem uma solução, ou tem infinitas, ou não tem. O que eu sugiro? O melhor modo, na minha opinião, de resolver esse tipo de questão é pensando como se essas equações fossem equações de reta. Ou seja, eu vou interpretar do ponto de vista da geometria analítica. Muitos professores, muitos alunos fariam por regra de Cramer, tá certo também. Eu gosto mais de fazer por geometria analítica. Como que eu vou fazer isso? Olha só, se tu nunca viu, provavelmente tu vai gostar. Primeira coisa, isola o y nas duas, tá? Na primeira, tu tem y igual a menos x mais 7. Só joguei o x para o outro lado. Na segunda, o ax vai ir para o outro lado, então ele vai ficar menos ax. O 9 que já estava lá, continua. Agora, atenção, como tu tinha 2y, esse 2 vai ter que passar dividindo, ó. Então, vou escrever desse jeito. Eu isolei o y na primeira, isolei o y na segunda, tá, gente? Agora, olha só. Vocês estão percebendo que essas duas equações são equações de reta, ax mais b? As duas equações são equações de reta. Agora, olha só. Como é que duas retas podem ser? Volta aqui para a minha explicação. Ou duas retas possuem um único ponto de intersecção, uma intersecção apenas. Ou seja, possível e determinado. Ou duas retas possuem infinitos pontos de intersecção, uma está sobre a outra, elas se tocam infinitas vezes, ou seja, possível e indeterminado. Ou duas retas não se tocam, nunca. E aí não tem solução. Em que caso isso acontece, é claro, é o caso em que as retas são paralelas. Então, essas três situações correspondem a três situações geométricas. Por isso que é interessante tu analisar isso do ponto de vista geométrico. Agora pensa só, gente, o que que a questão pediu? Ela pediu que seja possível e determinado. Ela pediu que seja esse primeiro caso aqui. Ou seja, ela quer que as duas retas sejam concorrentes. Ela quer que as duas retas tenham um único ponto de intersecção e mais nenhum. Gente, o que que tem que acontecer com duas retas? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. O que que tem que acontecer com duas retas para que elas tenham um único ponto de intersecção, diferentemente do segundo e do terceiro caso? Resposta: elas têm que ter coeficientes angulares diferentes. Porque no segundo exemplo elas têm o mesmo coeficiente angular e no terceiro exemplo, como elas são paralelas, elas também têm o mesmo coeficiente angular. Não precisa ser o inverso, Thierry. Não precisa ser o inverso, porque eu não estou dizendo aqui que o ângulo é 90. Só precisa ser diferente, porque quando o coeficiente angular é diferente, elas não são paralelas. Só isso. Então, conclusão, eu vou olhar para essas duas retas e eu quero que vocês me digam quem são os coeficientes angulares delas aqui. Quem são os coeficientes angulares? Quem é o coeficiente angular da primeira? Quem é que está na frente do x? É menos um coeficiente angular da primeira. E quem é o coeficiente angular da segunda? Quem está na frente do x é menos a sobre 2. Menos a sobre 2. Gente, então, se eu sei que eles têm que ser diferentes, eu vou escrever que menos a sobre 2 tem que ser diferente de menos um. Passa o 2 multiplicando, menos com menos dá mais dos dois lados. Conclusão, A é diferente de 2. Resposta, letra E. Baita questão.
Absolutamente genial. Então, sistema possível e determinado significa duas retas que não são paralelas. Portanto, duas retas que não têm o mesmo coeficiente angular. Por regra de Cramer, Matheus, aí tu tem que o determinante não pode ser zero. Isso aí tu monta o determinante e bota diferente de zero. E aí vai chegar na mesma coisa, A diferente de 2. Isso aqui é um conteúdo bem específico, gente. Se chama sistemas lineares. Vamos adiante, 47. Um aplicativo de transporte disponibiliza em sua plataforma a visualização de um mapa com ruas horizontais e verticais que permitem realizar deslocamentos partindo do ponto A e chegando ao ponto B, conforme representado na figura abaixo. Pergunta: o número de menores caminhos possíveis que partem de A e chegam a B, passando por C, é quanto? Quantos caminhos são possíveis de A até B passando por C? Isso aqui é um problema clássico de análise combinatória. Ele chega a ser fácil se tu já viu. Se tu nunca viu, obviamente vai ser muito mais difícil, porque tu vai ter que deduzir na hora. Mas, gente, isso aqui é um modelo de questão padrão, vocês lembram? Que são essas questões de calcular caminhos. São problemas de permutação, ou seja, problemas que envolvem a troca de ordem de um certo grupo de elementos. Então, o que que tu vai ter que lembrar aqui? Primeira coisa é o seguinte: se tu quer ir de A para B, obrigatoriamente passando pelo C, tu vai dividir, tu tem que dividir isso em duas partes. Porque se eu tenho que passar pelo C, isso significa que eu tenho que primeiro sair do A e chegar no C. E, já vou botar E aqui no meio, e não ou, né? E depois de ir do A até o C, aí eu tenho que ir do C até o B. Saca? Então eu tenho que dividir isso em dois caminhos. Aí eu vou ver de quantos modos dá para fazer a primeira parte, quantos modos dá para fazer a segunda parte, depois eu vou multiplicar essas duas coisas. Então começa pensando comigo, como é que eu vou de A até C? Tu pode inventar um exemplo. Tu pode pensar assim, olha, eu tenho que ir para direita, para direita, para direita, para frente, para frente, para frente, direita, 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 frente, frente, frente. Isso seria um caminho possível. Anota, direita, 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 frente, frente, frente. Mas, gente, tu concorda que eu poderia ter feito exatamente os mesmos movimentos, porém em outra ordem? Direita, frente, direita, frente, direita, frente. Direita, frente, direita, frente, direita, frente. Ou seja, os movimentos que eu faço para ir de A até C são sempre os mesmos. São 6 movimentos. 3 deles são iguais entre si, porque eu vou ter que ir 3 vezes para a direita. E os outros 3 são iguais entre si também, que eu vou ter que ir 3 vezes para frente. Então, o que que eu vou ter que calcular aqui? Isso aqui é a mudança de ordem de 6 elementos, portanto, é uma permutação de 6, que é 6 fatorial. Mas essa permutação é uma permutação com repetição, porque o D repete 3 vezes e o F repete 3 vezes. Aí eu divido isso por 3 fatorial e 3 fatorial de novo. Então, isso aqui se chama permutação com repetição. Abro de cima, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Embaixo eu não vou abrir ninguém. Por quê? Porque 6 é 3 fatorial. Para quieto aí, guri. Aí, 6 é a mesma coisa que 3 fatorial, e aquele outro 3 fatorial cancela também com esse aqui de baixo. Sobrou 5 vezes 4, que é 20. Gente, 20 o quê? 20 o quê que eu encontrei? São 20 caminhos de A até C. Aí eu vou fazer exatamente o mesmo raciocínio agora do C até o B. Então percebe comigo que do C até o B eu tenho que andar para direita, para direita, para direita, para direita, para frente, para frente. Ou seja, são 4 vezes para a direita e 2 vezes para frente em qualquer ordem. Eu posso também mudar a ordem desses movimentos. Então, faz exatamente a mesma coisa. São 6 movimentos, 6 fatorial, 4 deles são iguais e 2 deles são iguais também. Então, de novo, a permutação com repetição. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial vezes 2, que é o 2 fatorial ali
da frente. 6 não, 4 fatorial com 4 fatorial. 6 vezes 5 deu 30. 30 dividido por 2 deu 15. Olha só a sacanagem na letra B de bola ali. Olha a sacanagem, cara. Letra B de bola seria para pegar os desavisados que queriam somar, não é para somar, é para multiplicar. Uma coisa e outra, o princípio fundamental da contagem, 20 vezes 15, que é igual a 300. Então, existem 300 caminhos possíveis de ir A até B, passando por C. Reta final, 48. Um jogador, ao marcar números em um cartão de aposta, como representado na figura abaixo, decidiu utilizar apenas, olha só a noia do cara, apenas 6 números primos. O cara vai escolher 6 números primos. A probabilidade de que os 6 números sorteados no cartão sejam todos primos é qual? Então imagina, não sei se vocês já noiaram nisso na Mega Sena. Faz um jogo lá da Mega Sena, eles vão sortear 6 números. Qual é a probabilidade de eles serem todos primos? Isso é uma questão que, quando eu fiz por eliminação. Eu vi muito rapidamente que tinha umas coisas meio absurdas, assim. Por exemplo, eu tenho certeza que não é arranjo, é combinação, porque não tem ordem no sorteio da Mega Sena. Então já não pode ser as letras D e E. A letra C tá absurda também, porque o número que está em cima é maior do que o de baixo. Na probabilidade tem que ser o contrário. O de baixo é que é maior que o de cima, né? Senão vai dar mais do que 100%. Então ficaria entre A e B, e a B também é absurda, porque a B não tem um jogo só, uma possibilidade só de botar 6 números primos, que tem muitos números primos, dá para escolher isso de vários jeitos. Tem que ser a letra A. Então, é uma questão, se tu é um pouquinho mais treinado, eu acho que dá para perceber. Mas se não, o que que tu tem que pensar? Ó, como é que é o cálculo de uma probabilidade? Uma probabilidade são os casos favoráveis com relação ao total. Lembra que quando tu vai montar um problema de probabilidade, gente, tu obrigatoriamente tu começa sempre pelo total, sempre pelo total, sempre. Só que o que que tu tem que fazer nesse caso? Tu tem que interpretar o que que é o total. O total não é 60 números. Nem tem uma alternativa que tenha isso, ó, não é sobre 60. Então tu tem que pensar assim, o total aqui é o total de quê? É o total de modos de se sortear 6 números. Então a Mega Sena tem 60. Mas desses 60, ela vai sortear 6. Esquece que tem que ser número primo, tá? Porque o número primo vai entrar nos favoráveis, que é o que tem, que é o que eu quero, é o que tá em cima. Então, a primeira pergunta é: com 60 números, de quantas maneiras eu posso sortear 6? Quantos sextetos dá para formar? Isso é combinação de 60, 6 a 6 modos. E repito, por que que é combinação? Porque não tem ordem. Já é quase impossível ganhar na Mega Sena, conseguir os números. Imagina ter que conseguir os números na ordem em que eles saíram. Não. O grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o mesmo que 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não tem uma ordem quando eles sorteiam, tá? Então é a combinação de 60, 6 a 6, que é o que tem que estar embaixo. Isso é o total de maneiras de eu sortear 6 a partir de 60. Então não é isso aqui, não é isso aqui, não é isso aqui. Agora, o que que seriam os casos favoráveis, gente? Aqui que é a sacanagem. Os casos favoráveis seria o seguinte: dentre esses modos, em quantos deles eu conseguiria fazer o sorteio de 6 primos? Em quantos eu conseguiria pegar 6 primos? Aí tu percebe por que será que tem esse 17 aqui? De onde é que vem esse 17? É porque muito provavelmente tem 17 números primos aqui. Eu poderia fazer um por um, né? Mas não precisa. É o 2, o 3, o 5, o 7, depois é o 11, o 31, o 41, sei lá qual mais, 13, 17, 19, 23, 33 não é, 43 não sei se é, talvez seja, 53, me ajuda aí para ver se eu não vou perder nenhum.
Depois os que terminam com 5 não são nenhum. 27 não. 37, 47, 57, talvez. 29, 39 não é. 49 também não é. Talvez 59 seja. Quantos eu encontrei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu botei um a mais. Qual que desse aqui que eu risquei que não é primo? Vai lá, quem é que me ajuda aí? Eu botei um aí que não é primo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 57. Obrigado. 57 não é primo, né? 7 mais 5. 57 é múltiplo de quanto? 30 mais 27. É verdade. Então são 17 números primos. Moral da história: se eu quero sortear 6, de quantos modos eu posso sortear 6 a partir de 17? Combinação 17, 6 a 6. Então, vocês entendem que eu não tenho que calcular nada na questão, gente. É só uma questão de compreensão. Então, a conclusão é que a probabilidade de eu sortear um número primo é a combinação de 17, 6 a 6 dividido por combinação de 60, 6 a 6, que é o que está na letra A. Foi? Últimas duas. Após a aplicação de uma prova de matemática em uma turma do ensino médio com 30 estudantes, o professor organizou os resultados conforme a tabela a seguir. A nota mediana dessa tabela é qual? Já te respondo aí, Camila. A nota mediana. Nota mediana não é a nota média, não é para fazer a média, cara. É a mediana. Parece o Enem, né, essa questão. Gente, lembra que quando eu estou falando de um número par de termos, a mediana tem que ser os dois do meio. A mediana tem que ser os dois do meio. Então, para não fazer todos, eu vou imaginar assim: tu imagina que se tem 30 números na sequência, caso eu vá dividir no meio, eu vou ter duas metades com 15, né? Portanto, quem é que vão ser os dois do meio? Eu gosto de imaginar assim, ó: os dois do meio tem que ser o último da primeira metade e o primeiro da segunda metade. Então, eu simplesmente preciso identificar na ordem quem são o 15º e o 16º. Quem são o 15º e o 16º em ordem. Como é que eu faço isso sem ver um por um, gente? Olha ali na tabela e vai acompanhando os valores. Primeiro, olha o que a questão disse: os 5 primeiros estudantes tiraram 3. Então é 3, 3, 3, 3, 3. Os próximos 10 tiraram 6. 6, 6, 6, 6. Não vou fazer tudo, mas o que eu tenho que entender? Olha aqui, eu somo essas duas coisas. Quantos estudantes eu já tenho aqui na ordem? 5 que tiraram 3 mais 10 que tiraram 6 dá exatamente 15. Então quer dizer que o 15º estudante é o último da primeira metade. Ele tirou 6. O 15º tirou 6. Na ordem, porque eu tinha 3, 3, 3, blá, 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 6, 6, 6, até chegar no último 6. Já o primeiro da segunda metade vai ser quanto? O primeiro da segunda metade tirou 8. Porque é o primeiro desses 7 aqui que tiram 8, beleza? Conclusão, quem é a mediana? A mediana é a média dos dois do meio. 6 mais 8 dividido por 2, que deu 7. 49, letra B. Fez sentido? Camila, a letra C tá ao contrário, tá invertida. O total tá em cima e o que eu quero tá embaixo. Compara a letra A com a letra C, tá ao contrário a fração. A probabilidade tem que ter o total na parte de baixo. Combinação de 60, 6 a 6 é o de baixo, não o de cima. Tá só invertido ali. De nada. Última, deslocada para o final, questão 50 de porcentagem. Diz assim: o gráfico abaixo representa a quantidade de dados armazenados no mundo inteiro. Isso aqui eu achei muito louco. Eu li um texto esses tempos, não sei se vocês já entraram nessa noia, do nosso impacto, o impacto ecológico dos dados que a gente gera, né? Cada foto que eu tiro no meu celular e gravo aqui, vai para a nuvem, ela não está indo para a nuvem, ela está indo para um servidor
que precisa de gerar um monte de energia e, portanto, todos os problemas que isso acarreta, para minha foto imbecil ficar lá salva em algum lugar. Então, nós todos que estamos gerando dados o tempo inteiro, estamos contribuindo com os nossos dados para várias coisas, entre elas o aquecimento global. Então, isso aqui é a quantidade de dados que tem armazenado no mundo, ó. Então, em 2010, tu tinha ali, isso aqui tá em zettabytes, tá? Zettabytes. Em 2010, tu tinha 2, talvez 1, pouco zettabytes. Em 2020, tinha 40. Então, tu vê claramente isso aqui é um crescimento exponencial, ó. Claramente isso aqui é um crescimento exponencial. Com base nos dados do gráfico, considere as afirmações abaixo. Em relação a 2019, a expectativa é que a quantidade de dados armazenados cresça mais de 20% em 2020. Então, vamos olhar para o gráfico. Em 2019, era 30. Em 2020, era para ser 40. De 30 para 40 é um aumento maior do que 20%? Sim ou não? Claro que sim, né? Porque se o 30 não faz regra de 3, pelo amor de Deus, zettabytes. Se 30 zettabytes é 100%, 10% é só tirar o zero. 10% é 3. E 20% é o dobro. 20% é 6. Então, 20% de 30 é 6. Só que o aumento de 30 para 40 é maior do que 6, é 10 zettabytes a mais. Então, é verdade que cresce mais do que 20%? Sim, porque 10 é maior do que 6. Vou botar assim, verdadeiro. 2. De 2017 a 2019, em termos percentuais, atenção, em termos percentuais, a quantidade de dados cresceu mais de 100%. Gente, isso aqui é uma das coisas que eu bato na mesma tecla sempre. O que que é crescer 100%? Tu chega lá pro teu chefe e diz, meu querido chefe, eu quero 100% de acréscimo no meu salário. 100% de acréscimo é o dobro, multiplicar por 2. Então, quando a questão está dizendo que de 2017 a 2019 cresceu mais do que 100%, ela está dizendo assim, de 2017 a 2019 ficou mais do que o dobro. É verdade que de 2017 para 2019 ficou mais do que o dobro? Sim, porque em 2017 era menos do que 15. Vamos chutar 14? Em 2019 passou a ser 30. Então, é mais do que o dobro? Sim, é mais do que o dobro. Então, é um crescimento maior do que 100%, verdadeiro. 3. Em termos percentuais, pode-se afirmar que a quantidade de dados armazenados cresceu mais no período de 2012 a 2016 do que de 2016 a 2019. Em termos percentuais. Ou seja, em termos relativos. Em termos absolutos. Ou melhor, e não é em termos absolutos, é em termos relativos. Então, de 2016 a 2019, o que que eu tenho que entender? Em 2016 era um pouco mais do que 10. Vamos botar 11. É 16 a 19? Não, é 12 a 16. 12 era algo em torno de 3, pode ser? 3. Aí eu pensaria assim, de 3 para 11, gente, é mais do que o triplo. De 3 para 11, ou seja, de 12 para 16, mais do que triplicou. Porém, de 16 para 19 também cresceu bastante, mas não chega ao triplo de 16 para 19. Conclusão, proporcionalmente falando, percentualmente falando, em termos relativos, é verdade que cresceu mais de 2012 para 2016 do que de 2016 para 2019. Ainda que a diferença absoluta seja maior, mas em termos relativos é um crescimento que foi maior de 12 a 16, portanto isso aqui também é verdadeiro, portanto é 1, 2, 3, que é a letra E. E assim nós fechamos a nossa prova de 2020, que foi a última prova em que havia 25 questões. Antes de vocês ir embora, eu quero o saldo final de vocês, gente. Comentem no chat agora, realmente não me deixem sozinho, me digam alguma coisa, me digam o que que vocês acharam. Foi bom de lembrar, não foi bom de lembrar? Acharam difícil, não acharam difícil? Matemática básica, geometria, 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 geometria,
geometria analítica, olha que bonitinho, funções, PA e PG, soma infinita da PG, logaritmo, função polinomial, trigonometria, mais geometria analítica, sistemas, análise combinatória, probabilidade, mediana e porcentagem. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou agora de noite arrumar direitinho essas anotações para ela ficar bonitinha, elas ficarem bonitinhas e depois eu passo para vocês. Beleza? Nos vemos na quinta-feira. A honra é toda minha, Eduardo. É nóis. Nos vemos na quinta-feira, gente. Beijo para todo mundo. Quinta-feira às 18 fazemos a prova de 2022. É nóis. Tchau, tchau.